congelado por geleiras e repleto de criaturas lendárias, poucos animais se destacam tanto quanto os dentes de sabre. Esses felinos colossais, inspirados nos verdadeiros esmilodons da Era do Gelo, não são apenas predadores implacáveis, mas também personagens cheios de personalidade, coragem e redenção. Ao longo da franquia A Era do Gelo, fomos apresentados a diferentes dentes de sabre, cada um com seu papel essencial na história e sua própria dose de ferocidade. Agora chegou a hora de relembrar todos eles, dos mais temidos aos mais leais, e descobrir quem são, de fato, os dentes de sabre mais poderosos do universo da animação. No topo da nossa lista está Soto, o primeiro grande antagonista da franquia. Líder de uma matilha que teve metade de seus membros dizimada por caçadores humanos, Soto representa o instinto mais primitivo da sobrevivência, a vingança. Seu plano era claro e cruel: capturar o bebê humano como forma de dar o troco nos humanos. Soto era frio, estratégico e impiedoso. Não hesitava em colocar Diego em risco ou manipular sua matilha com o medo. Sua força era inquestionável, e sua presença imponente fazia qualquer criatura tremer. Mesmo diante de um mamute como Manfredo, Soto não recuou. Seu fim chegou, é verdade, mas até lá ele se consolidou como um dos mais perigosos dentes de sabre da animação. Diego começou como um caçador sagaz e calculista, incumbido da missão de recuperar o bebê humano para Soto. Mas ao longo da jornada ao lado de Manfred e Cid, algo dentro dele mudou. Diego não apenas salvou o bebê, como enfrentou sua própria matilha. Ele traiu os seus para proteger aqueles que considerava amigos. Essa decisão o transformou completamente. De vilão em potencial, tornou-se herói da franquia. Sempre pronto para proteger seu rebanho, Diego participou de todas as grandes jornadas e batalhas. Enfrentou dinossauros, sobreviveu a continentes se separando e ajudou a impedir a destruição do planeta por um asteroide, um verdadeiro ícone. She-Ra foi introduzida como uma aliada relutante do Capitão Gut, um vilão pirata, mas seu coração não pertencia às trevas. Com coragem e espírito selvagem, She-Ra mostrou que era muito mais do que apenas uma sabre de elite dos mares. Sua jornada ao lado de Diego revelou uma personagem firme, leal e determinada. Ao deixar o bando de Gut para se juntar ao rebanho, She-Ra conquistou o respeito de todos. Seu poder era tão grande quanto seu senso de justiça. She-Ra se tornou companheira de Diego e juntos sonharam com uma nova vida, talvez até com filhotes. Zeke era conhecido por sua energia fora do comum. Sempre sorrindo durante as caçadas e agindo de forma imprevisível, ele era o caos da matilha de Soto. Amava caçar, provocar, brigar. Era o tipo de sabre que você nunca podia prever. Sua impulsividade, porém, acabou sendo sua maior fraqueza. Ao cair na provocação de Diego, atacou antes da hora e colocou o plano da matilha em risco. Apesar disso, sua presença marcou. Ninguém esquecia do sabre que agia como um raio indomável. Oscar era um dente de sabre que exalava arrogância. Sempre desconfiando de Diego, era um dos membros mais vocais da matilha. Tinha um porte alto e um olhar de superioridade constante. Sua velocidade era notável e durante a perseguição ao bebê humano, demonstrou ser um corredor formidável. Mas sua falta de visão estratégica o impediu de ser mais do que um coadjuvante. No final, fugiu apavorado diante do poder de Manfred. Mesmo assim, Oscar teve seu momento de brilho e deixou sua marca. Lenny era um sabre robusto, com presas curtas e uma estrutura mais arredondada. Parecia o mais violento, mas era também o mais rígido com regras e hierarquias. Seguia Soto com fidelidade, mas não escondia o desconforto com a falta de comida ou com o plano de se vingar dos humanos. Na emboscada final, tentou seguir as ordens, mas acabou derrotado. Era um caçador letal, mas emocionalmente vulnerável. Pouco conhecido, Nick foi um personagem planejado, mas cortado do filme final. Acredita-se que ele teria um papel semelhante ao de Oscar, provavelmente como parte da matilha de Soto. Embora nunca tenha aparecido oficialmente, os materiais conceituais mostram que ele teria um estilo único e possivelmente um papel mais tático.
Mesmo sem aparecer, seu nome permanece entre os mais mencionados por fãs que desejavam ver mais sabres na tela. O pai de Diego é uma figura misteriosa e lendária. Segundo Diego, ele liderava a família nas tradições do Natal dos Sabres, caçando grandes gazelas para que todos pudessem se banquetear. Embora esse momento tenha sido interrompido por Ellie e Diego tenha só avisado a história para não assustar Peaches, fica claro que o pai dele era respeitado e seguia os valores da matilha até o fim. Provavelmente caçava em grupo e era um dos sobreviventes antes das caçadas humanas dizimarem o clã. A saga A Era do Gelo nos apresentou criaturas inesquecíveis, e os Dentes de Sabre foram muito mais do que vilões ou heróis, foram o espelho de um mundo em transição. De Soto, o guerreiro movido por vingança, a Diego e Shira, que encontraram amor e redenção, cada sabre teve um papel essencial. Eles não eram apenas presas e garras, eram emoção, instinto e, acima de tudo, sobreviventes. E você? Qual desses sabres é o seu favorito? Será que Diego e Shira vão ter descendentes em futuras sequências? Imagina um filhote de sabre com as habilidades de ambos. Se quiser, posso criar uma teoria completa sobre isso, incluindo nome, visual e história do possível herdeiro. Basta pedir.